Hello, hello. I'm fine, thank you. And you? I'm great. Thanks for asking. How was your day? What did you do today? I, today I'm work. I'm reading my house now. It's very cold. You are reading your house? Yes, I'm read. No read. Arrive in my house Um, now. so you can say, I have just arrived home. I've just Yes, arrived home. Nice. yes, Cool. Now you can rest, right? yes. Okay. Another important point, Jonathan, is that you say, I worked today. No, I'm at work today. All right? Okay. Hello, Daisy. Hello, teacher. How are you? I am so. Why? Teacher, eu não, eu faltei as 2 aulas que eu já havia te avisado e na aula passada eu faltei porque eu voltei da viagem e não estou muito bem, então eu realmente não tenho condição nenhuma de assistir a aula na segunda-feira, mas hoje estou um pouquinho melhor. Eita, tá difícil essa semana, todo mundo doente. Até eu fiquei doente ontem. Ontem eu também tava mal. Não tão bem, mas vou levando. Ah, então tá bom. Mas vai passando. É, sim, só tomar um remedinho, descansar um pouco e passa. Ok, então vamos lá. Guys, today we're going to talk about used to. A gente vai falar sobre used to. É uma expressão bem importante, bem comum, muito usada no inglês. A gente vai ver ela em vários pontos, a princípio 3. Quando a gente costumava desempenhar alguma ação, quando nós estamos passando por um processo de adaptação e quando estamos escrevendo atividades comuns do nosso cotidiano. Então, vamos ver como é que a gente usa esse used to, ok? Eu vou ler para vocês e vou comentar sobre os pontos. Então, o used to, a expressão somente used to, é aplicada em situações que a gente costumava ou não fazer, que era ou não rotina no passado. Então a gente usa o used to mais um verbo, que a gente vai estar descrevendo uma ação que acontece regularmente no passado, hoje não acontece mais. Então, I used to play soccer on weekends. Eu costumava jogar futebol nos finais de semana. Used to, costumava. Used to mais o verbo que ele deu aqui de exemplo é o play. Poderia ser qualquer outro. I used to study, I used to work, I used to have dinner, ok? Então, qualquer verbo eu posso usar junto com used to para descrever o que eu fazia com regularidade no passado. Ok? Então, I used to play soccer on weekends. Eu costumava jogar futebol nos finais de semana. Hoje eu não faço mais isso, enfim. O get used to, ele trata do processo de adaptação. Então, é o acostumar-se. Então, a gente usa o get used to, um verbo com o ing. Isso é importante, hein, gente? O primeiro é só um verbo normal, no base form. No get used to, no processo de acostumar-se, nós usamos o verbo com ing. Esse ponto é bem importante. Então, a gente fala sobre o processo de se acostumar com alguma coisa, quando a gente está se acostumando. Então, I am getting used to playing soccer on weekends. Então, eu estou me acostumando a jogar futebol nos finais de semana. Ok? I am getting used. Eu estou me acostumando. Ok? Ou no passado, eu me acostumei a fazer alguma coisa.
I got used to playing soccer. Eu me acostumei a jogar bola, ok? Então, o get na frente, a gente pode ser no presente, ser no passado, ser no presente contínuo, depende do que nós queremos dizer. O verbo que vem após a expressão, ele tem obrigatoriamente que vir com o ing, ok? E o terceiro é o estar acostumado. A gente já passou pelo processo, então hoje em dia é algo que faz parte da minha rotina. Qual a diferença desse para o primeiro? A diferença desse para o primeiro, estruturalmente, é que nós temos o verbo to be antes da expressão. A diferença de aplicação é que o used to somente é referente a atividades regulares no passado. O be used to é referente a atividades do presente. Ok? Então, nós vamos usar o verbo to be, o used to e o verbo com ing. E para falar sobre atividades normais, atividades que não fogem do padrão do seu dia a dia. I am used to playing soccer on weekends. Eu estou acostumada a jogar futebol nos finais de semana. Então já faz parte do meu dia a dia, já é uma coisa que para mim é normal, ok? Então o primeiro ponto, era normal no passado, fazia sempre, hoje não faço mais. Ok? I am used to. I was used to. She's used to. O get used to é o processo de se acostumar. O be used to é depois, você já está acostumado, aquilo já é do seu dia a dia, já é da sua normalidade. Então vamos falar um pouco melhor, mais detalhadamente sobre cada um desses pontos. O used to, nós temos I used to exercise, but I'm fine now. Então tem esse exemplo fofíssimo do Garfield, que a Daisy vai traduzir pra gente. O que o Garfield tá falando, Daisy? Daisy? Daisy, hello? Daisy, eu não tô te ouvindo. Não sei se você tá me ouvindo, se tá com algum problema, qualquer coisa me fala. Jonathan, você tá me ouvindo? Yes. Eu estou com problema, mas eu vou mudar, eu vou passar pro iPhone, porque o meu iPad está me dando umas informações aqui que eu tenho que mexer na configuração. Isso é só para perturbar. Então, eu vou passar pro meu iPhone e ver se eu consigo assistir a aula, ok? Tá bom, não tem problema. Então, Jonathan, o que o Garfield tá dizendo nesse quadrinho? Eu costumava fazer exercício, mas estou bem agora. Isso, legal. Então, depois da vírgula, opcional, eu posso colocar ou não. A estrutura que a gente está tratando hoje é o antes da vírgula. É o used to mais o verbo, que está aqui um ótimo exemplo. Então, eu costumava fazer alguma coisa. No caso do Garfield, fazer exercício. Maravilha. Então, vamos ver a estrutura. Então, nós temos o sujeito, o used to, um verbo e um complemento. O complemento é opcional, como sempre. Então, a forma, we use used to for something that happened regularly in the past but no longer happens. Nós usamos o used to para alguma coisa que acontecia regularmente no passado, mas não acontece mais. Não acontece mais. Acontecia. Hoje não é mais fato. Então, exemplos. Jonathan, leia os exemplos pra gente. I'm used to play tennis, but after the accident, I'm stopped. Jonathan, um ponto acho que é problema no áudio da Daisy ali. Eu já fechei. Só um ponto muito importante. Você está pronunciando I'm toda vez que você fala I. Ah, ok. Muito cuidado com isso. Porque muda, você pensa certo, mas você fala o I'm. Cuidado, Ok. pronúncia I. Igual quando você leva um tapa, você fala I. Mesma coisa. Ok. Tá bem. Okay. Be used to travel,
a lot in his job, but now, since his promotion, he doesn't. I used to take the bus to work, but now I drive. Ok, legal. Muito bem. Deixa eu ver se a Daisy tá viva. Daisy, hello. Daisy, conseguiu? Hello, teacher. Eu consegui passar para o iPhone. Muito bem, muito bem. O que os Alô? exemplos que o Jonathan leu em inglês estão Hi. dizendo pra gente? Está picotando demais. Não sei o que está acontecendo hoje aqui, não. Eu não entendi nada do que você falou. Eu acho Estou tentando aqui. Você está com problema de conexão na internet, Daisy. Não, Sim. não estou, não. A minha internet aqui pega tão bem. Não sei, tem alguma coisa com respeito do som, entendeu? Mas eu acho que você está me ouvindo bem agora. Eu não estava, porque estava travando também. Jonathan, você está me ouvindo bem ou não? Eu estou te ouvindo perfeitamente. Bom, Daisy, então só pode ser conexão agora com a parou. internet. Bom, Agora parou. traduz pra gente os exemplos aqui que o Jonathan leu. Eu não ouvi. Esses que estão Eu escritos não ouvi. na tela. A tela. Eu tô te vendo, eu não estou vendo a tela. Jonathan, você está vendo a tela? Sim, tô. E agora, Daisy? Agora sim. Agora sim. O que você pediu para eu falar o quê? O que os exemplos estão dizendo? Esse aqui é used to play tennis, but after the accident I stopped. Uhum. Ben used to travel a lot in his job, but now, since his promotion, he doesn't. Used to take the bus to work, but now I drive. Ok. Jonathan, o que as frases estão falando em português pra gente? Eu jogava tênis, mas depois do acidente eu parei. Ben acostumava a viajar muito pelo seu trabalho, mas depois da promoção ele já não viaja mais. Uhum. Eu usualmente Eu costumava apanhar um ônibus para ir para o trabalho, mas agora eu conduzo, eu dirijo. Isso, legal, muito bem. We also use it for something that was true but no longer is. A gente também usa sobre coisas que eram verdades no passado e agora não é mais. Jonathan, lê em inglês pra gente esses exemplos. Okay. There used to be a cinema in American, but now there isn't. She used to live in big house, but now she lives in a flat. I used to work as a cleaner, but now I am a secretary. Ok. Daisy, traduz pra gente os exemplos, por favor. Use to é o quê? Eu não sei o que é use to. Costumava. Costumava. Eu estava pensando coisa completamente diferente. Então, there é costumava. Eu não estou sabendo. Nesse contexto, Daisy, quando nós usamos o there used to be, a gente diz que costumava haver.
Ah, tá. Então, costumava ver um cinema em Americana, mas agora não, não tem mais, não existe mais. Ela costumava morar em uma big casa, mas agora ela vive em um flat. Eu costumava trabalhar com Doméstica. eu ouviu? Não. Daisy, eu acho que tá travando, não ouvi o que você Ouviu, não? disse. Então, vou tentar de novo. Costumava um cinema em Americana, mas agora Não, costumava ter um a cinema em... última só. Eu costumava trabalhar com limpeza, mas agora eu sou uma secretária. Isso, beleza. O there used to be, novamente, do primeiro exemplo, costumava haver, ok? There used to be costumava haver. Costumava Anota aí ver. em algum cantinho para você lembrar depois. Tá. Costumava ver, tá bom. Então, vamos lá. Então, segunda aplicação de used to, desculpa, a parte, we generally use did or didn't use to make questions and negatives. Então, é o exemplo ainda, porém, na interrogativa e na negativa. Na negativa, nós temos o sujeito, o didn't, o used to, mais o verbo, mais o complemento. Teacher, não entendi. Por quê? No primeiro exemplo, na estrutura da frase afirmativa, nós sempre usamos o used to, é o costumava, o verbo está no passado. Para negar, o verbo ele não vem no passado. A gente aplica a negação no don't, que vira didn't. E o used to vai ficar used to apenas. Então, fica sujeito, didn't, used to, verbo e complemento. A frase interrogativa é a mesma ideia. O do vai virar did, usamos um sujeito, o used to e não o used to, o verbo e um complemento. Então, frases como exemplo, Daisy, você pode ler as duas frases em inglês? Sim. Did you used to smoking when you were younger? No, I didn't use to smoke. Did she used to play with her cousin when she was a child? Was a... cousin, eu já li. With her cousin. Que a pronúncia estava errada. When... tá, tudo bem. É cousin. Cousin, isso. When she was a child... no. She didn't use to play. Ok, muito bem. Jonathan, can you translate it to us? Yes. Você costumava fumar quando era jovem? Não. Eu não acostumava a fumar. Ela costumava a jogar comigo. Com as primas dela. Com as primas dela. Quando ela era criança, não. Ela não acostumava a jogar. Isso. Note, to make the negative, we can also say used not to ou never used to. Então, além desse primeiro exemplo de frase negativa, a gente também pode usar dessas duas outras formas. I used not to smoke when I was younger, ou I never used to smoke when I was younger. Honestamente, o primeiro exemplo é mais comum, o último exemplo é possível, o segundo exemplo
eu praticamente nunca vi ser usado, ok? Então, tentem manter-se na estrutura sujeito, didn't, use to, verbo e complemento, ou no sujeito, never used to, e verbo também, que vocês estão sem erro, ok? Então, essas duas dá para usar tranquilo. Agora, usando o get used to. Daisy, leia o quadrinho pra gente, por favor. A new guy home. Yeah, how do you do it? How do you keep hanging on? Daisy, pode continuar, pode ler o quadrinho. O outro, o segundo? Todos. Well, it's not easy, but you get used to it. Oh, I guess he didn't get used to it. Legal, muito bem, muito bem. Jonathan, o que está dizendo nesses quadrinhos aqui? Resumidamente, não precisa fazer tradução, não. Resumidamente, são dois rapazes, eles estão a perguntar como é que ele consegue fazer isto. E, entretanto, ele responde que isso usualmente é muito fácil e acaba por cair. I guess he didn't get used to it. Então vamos lá. Eu acho que você está confundindo um pouquinho o get used to. Não é usualmente, Jonathan. Usualmente é o usually. Usually, Sim. generally. Correto. Então, ele diz que não é fácil, mas ele se acostuma. E aí depois ele pensa, poxa, acho que ele não se acostumou, depois que ele cai. Então, cuidado com esse usualmente aí, que não é a regra. Bom, a estrutura do get used to, nós temos o sujeito, get used to, um verbo com ing ou um substantivo mais um complemento. Então, a gente usa we use to get used to talk about the process of something becoming normal for us. A gente fala esse to get used to em situações que estamos no processo de alguma coisa se tornando normal para nós, ou acostumando. Então, exemplo. Jonathan, leia para nós, por favor, os exemplos em inglês. She getting used to working on Saturday. Mary got used to drink beer when she lived in Germany. Don't worry, Mary, she will get used to her new lifestyle. I will never get used to waking up early. Isso aí. Daisy, o que está dizendo esses exemplos? Traduz pra gente. Chitia, eu estou lhe vendo de novo, sumiu o quadrinho. E agora? Tá entrando, mas ainda não entrou, não. Entrou agora. Translate. Yeah. Ela está usando para trabalhar, não sei traduzir, ela está usando para trabalhar. Eu acabei de falar, se está se acostumando. Mas eu acostumando. É o processo de se acostumar com alguma coisa. É o get used to. Tá. Mary, ela está se acostumando a beber cerveja. Nesse caso, ela se acostumou, que aí eu não usei o getting, eu usei o got.
Se acostumou a beber cerveja, quando ela vivia em German. Não se preocupe, Mary. Ela se acostumará uma nova, o que? Eu não sei o que é isso. Com o seu novo estilo de vida. Com seu novo estilo de vida. Eu nunca acostumarei a trabalhar cedo. A acordar cedo. Acordar cedo. Muito bem. Então, gente, observem bem nesse ponto que nós temos o get used to, mas o próximo verbo obrigatoriamente deve vir com ing, não se esqueçam. Então, working, drinking, waking. A única que não teve um verbo com ing depois era o substantivo, ok? Então, muito cuidado com esse ponto. You can use to get used to in any time tense. Como vocês puderam observar pelos exemplos, uma frase está no present continuous, a outra está no passado simples, a outra está no futuro, a outra também está no futuro. Então, qualquer tempo verbal é aceitável nessa estrutura, ok? O que vai apontar qual é o tempo verbal que nós estamos usando? O get. Então, is getting, está se acostumando. Então, eu sei que é o present continuous. Got, acostumou, passado. Will get, vai se acostumar ou acostumará. Legal. Futuro. Então, muita atenção. O que eu quero dizer? Vocês usem aquele exercício que eu sempre falo para vocês. Pensem em português. O que eu quero dizer? Eu quero dizer, eu vou me acostumar. I will get used. Legal. Eu me acostumei. I got used. Legal. Então, pensa. É presente? É passado? É o processo? Aquilo está acontecendo naquele momento? Presente contínuo? Então, pensem muito bem no que vocês estão dizendo para aplicar corretamente a estrutura. A próxima parte é o be used to. Então, Daisy, leia para a gente, por favor, a frasezinha. It's okay. I'm used to it. Legal, muito bem. Então, Jonathan, o que está dizendo aqui? Ok, eu estou usando, não, eu estou acostumando, não, eu estou acostumado com isto. Isso. Então, tudo bem, estou acostumado. It's okay, I'm used to it. Então, essa é uma das frases mais comuns nessa estrutura. I'm used to it, ok? Estou acostumado com isso. Então, o que nós temos aqui de estrutura? O sujeito, o verbo to be, o used to, um verbo com ing, ou um substantivo, e um complemento. Então, nós temos o used to be, used to say that something is normal, not unusual, está acostumado. Nós usamos o to be used to para dizer que uma coisa é normal, não é incomum, estar acostumado, por isso o verbo to be, ok? Então, Daisy, leia pra gente as frases em inglês aqui do exemplo. She is used to working at night. I'm used to studying every day. I know I will be used to living in Canada. She is not used to working 11 hours a day. 12. He was used... Como é que é? 12. 12? 12, eu falei, né? 12 hours a day. He was used to wearing glasses. Isso aí. Teacher, deixa eu só um minutinho interrompendo. Eu não conseguia, na minha planilha,
Eu ia até colocar isso, mas é que, como eu não estou nada bem, eu estou até evitando escrever e fazer tudo mais. Muito bem. Eu não consegui, eu gosto de planejar a aula que eu vou ter, me familiarizar, estudar alguma coisa, tentar entender, porque se for assim tudo jogado, eu realmente não consigo. E eu não consegui abrir na planilha, aliás, eu não estou conseguindo abrir mais nada. Até o último dia do dia 28, eu estudei, eu vi, embora eu não tenha assistido a aula, eu acompanhei tudo. Agora, dia 30, eu já não estou mais conseguindo, eu não sei, a aula de hoje eu não sabia que era isso, porque eu não consegui abrir a planilha, senão eu teria até me estudado. Eu gosto de estudar, eu gosto de ver, eu gosto de assistir, é para me preparar para não ir tão crua, entendeu? Se chegar lá e eu não der conta, é porque eu não sei mesmo, vou aprender. Então, eu queria que, por favor, você comentasse, ou se você quiser que eu escreva para o suporte, que eu não estou conseguindo abrir a minha planilha esses dias. Eu acho que eles não liberaram para mim, pelo menos. Eu Olha, achei até porque eu não estava assistindo a aula. não, a planilha está liberada, inclusive hoje eu mandei novamente o link da planilha para você, inclusive com os links daqui. Eu não sei o que acontece. Eu acho que seria interessante você reportar pro suporte para que de repente eles te deem uma ajuda melhor ou vão passo a passo com você. É para estar liberado sim, em nenhum momento eles bloquearam o seu acesso. Sabe o que é? O que você mandou, na realidade eu não abri. Eu fiquei tentando abrir na planilha. Eu sempre fico tentando abrir. Eu nem me lembro que você pode mandar alguma coisa que esteja ali. Eu não me lembrei, realmente, eu não me lembrei. É que hoje então, você pediu para o Anderson e para a Ellen, né? Para eu te enviar por e-mail também. Isso mesmo, foi. Então eu te E o enviei primeiro novamente. o primeiro que você enviou eu não consegui abrir. Agora o segundo que você enviou eu consegui. Engraçado. Que foi o link da planilha. Não, mas na planilha eu não consegui. Na planilha eu não consegui. Eu já tinha tentado na planilha também. Eu não sei o que acontece, não. Mas realmente, agora eu vou procurar lá o link que você mandou, que esse realmente eu não abri. Agora, o da planilha eu tentei abrir e não está liberado, eu não consigo abrir o link. Ali vem copiar ou abrir. Ali copiar, abrir não. Copiar não consigo copiar, vou copiar o quê? Se eu não tenho link para copiar. Uhum. Bom, é bem estranho mesmo. Mas eu vou nunca foi eu vou escrever para o suporte. Se você não tenha vindo esses dias, ficou disponível para você. Não era para ter problema, não. Eu vou ver o que está vendo, vou tentar abrir o teu, aí se eu não conseguir, eu vou com isso, porque o teu realmente eu não tentei, não. Tá bom. E a última, Daisy? Eu não falei? Não. He was used to wearing glasses. Ok. Jonathan, o que estão dizendo esses exemplos? Ela costumava trabalhar à noite. Eu estou acostumado a estudar todos os dias. Eu sei, eu irei acostumar a viver no Canadá. Uhum. Ela não está acostumada a trabalhar 12 horas por dia. Uhum. Ele estava acostumado a usar óculos. Isso. Muito bem, isso aí. So you can use be used to in any time tense. Você pode usar o be used to em qualquer tempo verbal também. Então, ela está acostumada. She is used to. Eu vou me acostumar. I will be used to. Ela não vai se acostumar. Ela não está acostumada, desculpa. She is not used to. Ele não estava acostumado. He was used to wearing glasses, ok? Então, essa estrutura, assim como a última, também podemos usar em qualquer tempo verbal. Uma similaridade interessante entre as duas últimas estruturas, que pode ser que ajude vocês a lembrar de tudo, é a seguinte. Quando nós temos o verbo que termina com ing, que é
no segundo e no terceiro exemplo dessa aqui, nós podemos usar em qualquer tempo verbal. Eu vou colocar para vocês. Essa aqui, do get used to, e essa aqui, do be used to, que são as estruturas que eu tenho um verbo com ing, as duas eu posso usar em qualquer tempo verbal. A used to, que somente used to, não. E aqui o verbo, ele não tem ing. Aí eu sempre estou falando do passado. Ok? Então, o get used to, o be used to, eu sempre tenho o verbo com ing. Qualquer tempo verbal eu posso usar. O used to somente é no passado e o verbo ele não tem ing. Então, as regrinhas de estruturas que vocês mais têm que tomar cuidado são essas. Agora, a gente vai fazer uns exercícios. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês deem uma olhadinha nessas frases de 1 a 6. Leiam ela em voz baixa. Pensem na resposta. Ou is used to be, ou used to be. Sempre vai ter 3 opções para vocês escolherem. E na hora que eu indicar para vocês lerem a frase, eu quero que vocês já leiam a frase com a resposta certa. Então, vocês podem tomar aí uns 2 minutinhos para dar uma olhadinha nas frases, pensar na resposta, e na hora que eu pedir para vocês lerem, já é para ler de uma vez com a resposta certa, ok? Então, tudo que está em negrito é o que você vai ter que escolher. Quando vocês estiverem prontos, é só me dar um toque que a gente já começa. Ok, guys? Prontos? São prontos? Eu não sei se conseguirei, mas acho que não. Vamos lá, então. Pode fazer a primeira, então, Daisy. Você, eu vou o quê? Traduzir? Não, você vai ler escolhendo um dos 3 exemplos aqui para complementar a frase. Susan is used to be a nurse. Now she is used to be Peraí, então.
Então, a primeira era used to be, a segunda era used to being. Então, a primeira é o primeiro dos exemplos, que o verbo não Então, tem o Susan, ing. Ela estava acostumada, coisa referente ao passado. A segunda, agora, ela é acostumada, ela está acostumada a fazer tal coisa. Então, nessa segunda, tem que ser com o ing, do terceiro exemplo que eu tinha explicado. Agora, Jonathan. Ellen used to play tennis. Now she used to play squash. Now she is used to playing. Playing. É o mesma ideia da frase anterior que a Daisy respondeu. Então, no primeiro, nós temos uma coisa que ela costumava fazer. Ela costumava jogar tênis. Legal, no passado. Agora, eu tô falando do presente. Agora, ela está acostumada. Então, agora faz parte do cotidiano dela. Então, é o terceiro exemplo também. Então, nesse contexto, nós precisamos do verbo to be e do ing no verbo. Aí, a terceira frase, Daisy. Robert is used to living in Manchester. Now he used to live in London. É o contrário. O used to live é na primeira, is used to living é na segunda. Prestem bem atenção no now. Na segunda. O now é que dá a dica para vocês. Porque se eu estou falando na mesma frase, na segunda parte apenas tem o now, a primeira era passado e agora é o presente. Então, se a gente for voltar nas estruturinhas, o que nós temos referente ao passado, used to, sem nada. Referente ao presente, nós temos o verbo to be e depois nós temos o used to e um verbo com ing. A quarta frase, Jonathan. Dave used to travel by train. Now he is used to traveling by car. Certinho. Daria para fazer um outro contexto, teacher? Daria. Só o travels. Somente o travels daria para fazer. Tem o mesmo contexto. Daisy, a quinta. Jack used to study Italian. Now she is used to studying. Certinho. Isso aí. Eu poderia colocar só esse verbo também? Só o studies? Poderia. Ela sair da regrinha que a gente está trabalhando, mas estruturalmente também estaria correto. Ou. Jonathan na sexta. Steven used to like football. Now he is to linking cricket. Então, na verdade, o like é um verbo que a gente não coloca no present continuous. A gente não usa ing junto com o like. Ok. Então, como a gente... like cricket. Então, now he likes.
Então, lembra, gente, quando eu falei para vocês que nós podemos utilizar ou a estrutura is used to studying ou só studies, o is used to traveling ou só travels. Quando nós não temos a opção de usar a estrutura correta, is used to, mais o verbo com ing, nós usamos somente o presente simples, que é o verbo na terceira pessoa, ok? Então, essa frase is used to liking estaria certa se fosse qualquer outro verbo ao invés do like. Porém, o like a gente não usa com ing. Então, fica só o likes. Agora, ele gosta de cricket. Now he likes cricket. Ok. Agora a gente tem mais algumas frases. Vamos, Daisy, faz a 7, por favor. Raquel Rachel. has just moved. Como? Rachel, in English. Rachel has just moved to Alaska. She is used to the cold weather. Ó, No, she is getting used to. isso. Então, Used to. ela acabou de se mudar para o Alasca. Ela está se acostumando com o frio. Tomando, certo. Certinho, certinho. Eu me lembrei do ING. Mas vocês poderiam, de repente, argumentar comigo sobre essa. Ah, mas teacher, e se por acaso ela morasse já num lugar frio e já fosse acostumada com o frio? Ok? Eu poderia usar o is used to? Poderia. Então, tudo depende do contexto. Normalmente, ninguém está tão acostumado com o frio como a Alaska. Então, a gente usa essa do está se acostumando. Principalmente pelo fato que ela acabou de se mudar para lá. Então, a 8, Jonathan. When I was a children, I got used to play the piano. Quando eu era criança, eu me acostumei. Legal. Ou você pode falar que quando você era criança, você era acostumado. Ah, mas peraí. Tem um erro nessa frase. Tanto essa, que estaria correta, quanto essa, que também estaria correta, tá faltando um detalhe. O que vocês acham que é? O verbo. Que verbo? ING. O ING no verbo. Então, as duas frases que daria para usar, que é o got used to e o was used to, estariam corretas, elas pedem um verbo com o ING. Sim, mas você não disse que tem, por exemplo, o play não precisava de o ING? Não. Ah, então play leva o ING. Não, peraí. Você confundiu um outro ponto que eu comentei com vocês. Eu vou voltar lá para explicar. Então, a ela tá com um erro. Eu acho que foi erro de digitação. A pessoa que fez o exercício esqueceu de colocar o ING depois do play. A resposta do Jonathan estava correta e poderia também ser a was used to. A dúvida que você me apresentou agora, Daisy, é a seguinte. Foi do like. Isso. Na verdade, não é nem necessariamente quanto ao like. Aqui nós temos duas possibilidades de resposta. Eu posso colocar ou is used to traveling ou travels. Eu não posso colocar metade da estrutura, que é, por exemplo, is used to, e depois colocar isso aqui junto. Não. Ou é tudo isso aqui,
ou é tudo isso aqui. O exemplo sim. que eu citei agora, nesse próximo exercício que a gente teve, eu estou dizendo que É porque o verbo teria que ter o ing, isso mesmo, já entendi. isso, ou a gente vai usar essa estrutura aqui inteira e essa estrutura aqui inteira. Não somente o play. Essa estrutura inteira aqui e essa aqui, elas estão incompletas. Tá faltando nelas um verbo com ing. Ok agora? Ok, ok. Então pode fazer a 9, Daisy. I, I was I was getting used to when I lived in Madrid. I was... É a 9. Peraí. É que tá travando o seu áudio, Daisy. Eu não tô te ouvindo muito bem. Sim. Daisy, você pode repetir a 9? Daisy, você tá aí? Ai, tô sim. Saí e voltei. Ah, tá. Você pode repetir a 9, por favor? Ai, 9. I was getting used to. Certo. Tá correto. Jonathan, a 10. Spanish is really difficult. Pode ser duas opções. I never used to speaking Spanish ou will never get you to speak Spanish. Na verdade, somente essa aqui. Por que foi essa? Eu nunca vou me acostumar. Ou eu também nunca, o never também pode ser que... Na verdade, se você quisesse usar essa como never, você precisaria do verbo to be. I am never used to. Eu nunca me acostumo. Que aí é o terceiro exemplo que precisamos do verbo to be. Mas foi uma sacada interessante da sua parte. Ok. Foi interessante o comentário. A 11, Daisy. I got used to. Like Amy Winehouse. 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 Na verdade, não seria essa, seria a terceira. I was used to. Eu estava acostumado a gostar da Amy. Agora eu gosto da Adele. Essa aqui. Eu estava acostumado. I was used to. Jonathan, a 12. I don't mind getting up early. I was used to it now. I don't mind getting up early. I am used to it now. Eu não me importo de acordar cedo. Eu estou acostumada com isso agora. I am used to it now.
Correto. Isso, tem razão. É isso aí? Muito bem. Nosso tempo acabou, mas nós ainda temos mais alguns exercícios. O que eu sugiro para vocês? Se vocês ainda não pegaram muito bem essa regrinha, assistam novamente, acho que amanhã eu já posto essa aula no Face. Isso. Assistam novamente a aula, baixem o arquivo da aula, estudem, terminem os exercícios e me mandem, ok? Porque aí vocês realmente estão precisando mais. Pode ter certeza que eu vou estudar. Muito bem, isso aí, gente. Então, Eu tenho certeza disso. Kisses, kisses. Have Beijo, a até great segunda. weekend. See you next class. Bye, See you. bye. Bye.